Hoje a conversa é com um dos homens mais autênticos e polêmicos do futebol brasileiro. Faz tempo que ele não fala muito com a imprensa, mas tenho certeza que vai abrir o verbo para o portal Léo Dias. André Sanches, é um prazer entrevistá-lo novamente. Prazer é todo meu, né? Uma honra aqui receber você aqui para essa entrevista e realmente, o que você perguntar eu respondo. Ah, é? Então vamos começar já com fogo no parquinho. O que está acontecendo com o Corinthians, na sua opinião? Infelizmente, o pessoal que entrou lá não eram preparados para assumir o clube. Eu falei antes da eleição que seria um caos, mas não esperava que seria tão ruim como está sendo. Mas hoje tem que falar pouco, porque está na polícia, está no Ministério Público, e acho que vai sair de lá o que vai ter que ser feito. Dia 9 vai ter os sócios referendando se ele seja afastado de vez ou não. Espero que sim, até por tudo de errado que ele cometeu. Muito se especula, né, que assim, quando tem a oposição e a situação, que vocês têm, na verdade, uma rixa até que pessoal, né? Como que funciona lá no Corinthians isso? Tem uma rixa entre você e o Augusto, ou simplesmente é a pessoa que está no poder e o oponente? Se eu falei com o Augusto 5 vezes na minha vida, foi muito. Mas as pessoas que frequentam o clube, indiretamente, são amigas, são conhecidas. Não tem, a posição no Corinthians não tem essa ferrenha, tudo por tudo. O caos porque você está prejudicando o clube. Mas é que ele cometeu muitos erros e por isso ficou nesse nível. Mas quando eu era presidente, tinha oposição, mas sem posição, porque todo mundo quer o bem do clube. É isso que eu ia perguntar. Hoje, os interesses do Corinthians são mais focados por interesses pessoais ou por uma gestão em si que visa beneficiar o clube, na tua opinião? Não, essa gestão que entrou agora é uma catástrofe. É um caos total. Levou o nome do Corinthians lá para baixo, normalmente, como nunca mais a gente pensou que ia chegar. Mas, infelizmente, chegamos. E agora quem assume agora tem que consertar e melhorar a imagem do clube. Você acredita que no dia 9 vai realmente ser sacramentado o impeachment do Augusto? Eu entendo que sim, né? Porque de tudo que saiu já pela imprensa e pela polícia, eu acho que o sócio tem a consciência que não dá mais para o Augusto continuar. Agora, na sua gestão, muito se falou em relação, nas suas gestões, muito se falou também sobre dívidas que foram deixadas, enfim. Hoje o Corinthians tem uma dívida que parte é da Arena e parte é dessa gestão atual. Como que você faz esse balanço dessas dívidas e do que o Corinthians ainda tem a pagar? A dívida é do Corinthians, né? Não é eu, o Augusto, ou o Mário, ou o Duírio, o Roberto que fizeram. Vamos falar dos 16 anos que falam aí da renovação, né? O Duílio entregou o clube com arena e com o clube com 1.600.000 de dívida, 1.650.000. Clube e arena. E hoje ninguém sabe quanto está hoje, porque o balanço que eles fizeram lá está tudo errado, estão refazendo, mas eu acredito que sejam uns 2.300.000 de dívida. O Augusto aumentou em um ano de 24, quase 600 milhões de dívida. Agora, existe um ponto aí, né? Você falou de tantos anos que a sua chapa acabou quem esteve no poder. Você continuava no poder, por exemplo, na gestão do Duílio? Nem um pouco. Infelizmente, quando a pessoa pega a caneta, ela que tem que tomar a decisão. Se me ligassem pedindo opinião, eu dava, mas como não ligavam, não só na Duílio, de qualquer um que passou por lá. Nunca me ligaram, ou raramente me ligaram para perguntar alguma coisa. Mas o presidente, quando assume, ele que decide tudo. Então, querem eu longe. Mas no caso do Duílio, era assim, até para quem é corintiano, a ideia era que, como vocês sempre foram muito unidos, que você teria uma participação nessa gestão. Você ajudou ele se eleger, né? Isso sim. E não houve essa participação, não houve, não era o homem por trás, o head? Eu levo a culpa de muitas coisas, mas desde que quando eu não fui presidente, raramente eu participei de alguma coisa do clube, mesmo na época do Mário, do Roberto e do Duílio. Porque quando o presidente pega a caneta e assume, a decisão é dele, as cagadas é dele, os erros é dele, os acertos é dele. Infelizmente, pelo nome que eu tenho, tudo que fez de errado no Mário, no Roberto, no Duílio, eu levo a culpa. Mas tudo bem, eu sou costa larga para isso. Erramos e acertamos, mas 1.700 de dívida que estava na época, no final de 23, mas com 2 CT, o dinheiro não cai do céu, Carena. Então, com título, bastante título, vale muito dinheiro. Para ganhar um título, você gastar muito. E quando você ganha, no dia seguinte, os jogadores dão aumento, o roupeiro, médico, todo mundo. Então, é difícil. Agora, o Corinthians tem que começar a se viabilizar, porque realmente a dívida do Duílio manteve 3 anos sem aumentar a dívida. Isso foi um feito muito bom por ele.
E agora disparou de novo com a administração de 24 do Pinóquio, aí do Augusto. Pinóquio. É o Pinóquio. Mente demais. Que mais que ele mentiu? Ah, a propósito, você falou recentemente que muita coisa ainda vai estourar, né? Que mais que ainda... Você sabe, você pode falar. Mas eu não posso falar porque está no Ministério Público, está na polícia, né? E a qualquer momento aí o Ministério Público vai indiciar ou vai absolver ele, também pode ser absolvido. Vamos esperar o que o Ministério Público vai soltar, mas eu não posso adiantar as coisas porque eu sei algumas coisas, mas por saber. Agora, a polícia investigou, o Ministério Público investigou, e quando eles falarem, eles vão ter muito mais dados do que eu falar aqui hoje. Foi uma decepção o Duílio não te colocar, de uma forma ou de outra, tão atuante quanto todos pensavam? Não foi decepção, não. Ele também... Eu fui presidente do clube, dificilmente ele me colocar em algum lugar. E a partir do momento que ele assumiu, é ele que tem que tomar as decisões. Somos amigos, conversamos de vez em quando, mas é ele que toma as decisões. Todo mundo acha que eu mandava no Mário, que eu mandava no Roberto, que eu mandava no Duílio, e não mandava nada. Eu levo culpa de muitas coisas que não tem nada a ver. Eu respondo pelo meu CPF, cada um responda pelo seu. E hoje, como que é a sua atuação lá? Você é tipo um cara que fica supervisionando pelo Corinthians? Não, ainda... Você pode perguntar para pessoas do conselho, do CORE, eu ainda fui o único que ajudava o Augusto dentro do CORE do conselho. Coisas que ele queria aprovar, eu ajudei a aprovar. Tipo? Tipo a LFU, por exemplo, iam vetar a televisão. E eu fui um dos que incentivei a aprovar, porque não é o Augusto, é o clube. Então tem coisas que o presidente tem que tomar atitude que não é o Augusto Pessoa, é o clube. E eu, como ex-presidente, eu não posso usar a política para prejudicar alguma coisa ao clube. E o Augusto chegou a te pedir desculpa, parece, numa reunião lá do conselho, por conta de que ele tinha falado que você queria assinar com a Globo, enfim. Isso. Conta essa história. A única vez que eu falei com o Augusto foi numa reunião que marcaram na sala do CORE do lado da presidência, 8, 9 pessoas, o Augusto veio, e no meio da reunião eu falei, presidente, preciso falar com você 1 minuto a sós. Que tem coisa que o ex-presidente, com o presidente, que tem que se falar. Aí quando fomos lá na sala dele, como ele tornou público, que ele falou que eu pressionei ele para assinar com a Globo, que não é verdade, eu falei para ele, presidente, o senhor está negociando com a Brax, com a LFU e com a Globo, com a Libra. A Brax não tem canal de televisão. A Brax é uma intermediária. Não assine que vai dar merda. Agora, se eu quero assinar com a LFU ou com a Globo, tudo bem. Eu assinaria com a Globo, com a Libra, mas o senhor que tem a decisão. E ele topou, ele fez pela LFU. E no CORE eu ajudei ele a aprovar. Tá, mas em que momento ele te pediu desculpa? Depois que ele falou da entrevista, que ele falou que eu tinha pressionado ele para assinar com a Globo no Beijo, parece que foi, que eu cobrei ele no CORE e ele pediu desculpa. Publicamente. Não, pediu para lá no CORE, estava todo mundo lá. Mas porque eu não pressionei ele, nunca pressionei. Eu falei com ele uma vez. Ele, que o presidente, falei com uma vez. Tentei conversar com ele outras vezes, nunca consegui. Mas eu falei com uma vez, foi esse dia, eu nunca falei com ele. Agora, dentro da sua gestão, das suas gestões do Corinthians, qual que foi teu maior feito, aquele que você se orgulha? Foi a Arena e foi ter conquistado o name rights? Não, eu acho que o maior feito que eu fiz foi a mudança do estatuto na época. Porque nem que fala que eu sou ditador, né? Quando eu entrei no clube, quem votava para presidente era o conselho, não era o sócio. E o presidente indicava 3/3, 75% do conselho era indicado pelo presidente. E 25% do conselho, que eram 100 conselheiros, o sócio votava. E quando eu ganhei a eleição, eu mudei tudo isso. O sócio que vota para presidente, o sócio que vota para conselheiro, o presidente não indica mais ninguém. Então, que cada ano tem que democratizar mais, tudo bem. Mas, na época, foi uma baita de uma mudança. Hoje, eu reclamo do estatuto, mas na época foi muito bom. Hoje, o clube é mais democrático possível. Tem erros no estatuto que tem que melhorar? Lógico que tem. A gente passou décadas já com esse estatuto, então tem que melhorar. Mas eu democratizei o clube. Então, quando falam que eu sou ditador, que eu mando no Corinthians, não é verdade. Hoje, o sócio tem poder para escolher e tirar o presidente a hora que ele quiser, que aos últimos anos não tinha. Ah, bom, você tocou nesse assunto. Agora, se o Augusto for realmente sofrer o processo de impeachment, entra um presidente para Assume assumir. o vice-presidente. O primeiro vice-presidente assume. Se ele for referendado pelo sócio, o afastamento de vez do Augusto, aí o presidente do conselho tem que marcar uma eleição indireta para quem é o novo presidente para cumprir o mandato, o final do mandato. Você tem um palpite de quem vai ser? Não, tem vários candidatos aí, vamos ver depois do dia 9 quem vai ser. Você tem um gosto pessoal?
Não, eu não vou apoiar ninguém publicamente, minha chapa não vai lançar candidato. Eu acho que é o momento deles acabarem essa gestão e vamos ver o que acontece em 26 para a nova eleição. E na nova eleição, existe a possibilidade de você voltar a se Não. candidatar ou lançar alguém muito próximo a você? Eu acho que eu já acertei e errei muito no Corinthians. E o presidente que está lá sempre vai acertar e vai errar. Mas eu não vou ser mais candidato, não quero mais. Eu acho que eu já não queria em 18, eu voltei porque não tinha quem a gente queria pôr, não quis. Então eu tive que ser eu para fechar o nome rights, para tirar o Odebrecht do processo, e foi conseguir isso, porque ninguém fala. A gente devia 1 bilhão para o Odebrecht. E saiu tudo ao Odebrecht. Hoje que nós devemos da Caixa é só juros do que pegar um dinheiro em 2013. Com esse juro absurdo que está, realmente a dívida fica cada dia mais cara. Mas o dinheiro que o BNDES passou para a Caixa nós já pagamos. Tudo isso é juro desde 2013. Tá, mas então, voltando, Não, você não volta, você não, não volta, você crava que você não será nunca mais presidente do Corinthians ou nunca mais se candidatará? eu daqui 30 anos eu não sei. Se eu estiver vivo, agora os próximos 10, 15 anos, eu sei que eu não sou candidato. Fiquei chocada aí. Não sou mesmo. E, em relação à possibilidade de o Corinthians ser assumido por uma SAF, o que você pensa sobre isso? Na verdade, eu sei o que você pensa, mas enfim, existe uma remota possibilidade de uma SAF entrar para ser montada? Porque assim, existe uma fanfic de internet, ou enfim, algum jornalista já lançou. Fanfic, até que se prove ao contrário, que seria uma SAF, que o Ronaldo estaria envolvido, você, Kia Jorabichian e o presidente do Chelsea. Você já ouviu falar sobre isso? E o pai do céu também, né? Os caras inventam cada coisa. Não tem, o Corinthians vai ter que fazer uma SAF uma hora, mas uma SAF pro Corinthians. Porque a SAF, que você abrindo a SAF, tem muitos benefícios pro clube. Então, o que eu penso do Corinthians daqui 1, 2, 5 anos? Separar o clube do futebol. O clube é dono de 50,01 do futebol e 49,9 põe na Bolsa de Valores, que hoje pode se pôr na Bolsa de Valores, com uma administração do futebol com os métodos da Bolsa de Valores e se faz profissionalmente o futebol. Isso. Eu acho que ter um dono Corinthians hoje é praticamente impossível. E isso do Ronaldo, principalmente o que não tem nada disso. Eles estão falando, mas não tem nada disso. De onde o pessoal tira isso, meu Deus? Tiram cada um, mas você acompanha a internet, né? A internet fala tudo. Aí tem um cidadão aí que lançou SAF no Corinthians. Deixa pra lá. Mas por hora não existe Não existe possibilidade, você sabe, eu sou contra. Pode ser que daqui 1, 2, 5 não queiram fazer e eu seja voto vencido. Mas eu acho que a SAF ter um dono no Corinthians, não. Eu acho que tem que fazer a SAF porque tem benefício para o clube. O clube pode fazer uma SAF sem vender para ninguém. O Corinthians ser dono da SAF. E com 2, 3, 4, 5 anos, que tiver mais tudo arreglado, colocar 49,9 na Bolsa de Valores. E é uma ação, é tipo o Bayern de Munique. Tipo o Bayern. Isso, você está na ação, qualquer um compra ação. Tá cara, vende, compra e vai. Mas isso é meio louco, porque o torcedor, ele já é assim, ele se sente dono do clube. Teve esse lance da tentativa de abater a dívida da Arena, em que a torcida toda se mobilizou para colocar dinheiro. Infelizmente, não se conseguiu o que se esperava. Se você coloca parte do clube para investidores / donos, isso daí não vai virar uma loucura para a cabeça do brasileiro? Assim? O brasileiro está preparado para um tipo de modelo desse? Já tem o Botafogo, Vasco, Cruzeiro, Bahia, tem vários times já assim, mas eu acho que o corintiano não aceitaria isso, ou não quer isso, de ter um dono no clube. Não, o que eu digo é nesses moldes do Bayern, assim. Você acha que o brasileiro tá preparado para um tipo de... Eu acho que tá. Com certeza, é só explicar direito. É uma bolsa de valores. O time está bem, a ação sobe, o time está mal, a ação desce, e é assim que vive o mercado. Agora, saindo um pouco aí da esfera política, indo para o futebolês, vamos dizer assim, uma coisa que chamou muita atenção do corintiano foi que estava quase acertado para o Tite. Tite bateu na trave de voltar. A torcida do Corinthians gosta muito do Tite. Bateu na trave de assinar com o Corinthians. Em 2023, não assinou na gestão do Duílio e foi para o Flamengo. Você acredita que o Tite, no final, aos 45 do segundo tempo, não tenha aceitado por conta de não ser traidor a uma gestão que tanto o acolheu
quando você trouxe ele de volta? Você está de brincadeira, né? 2 milhões, 1,5 milhão, 3 milhões por mês. Algum profissional vai pensar nisso? Não tem lealdade no futebol, então. Não, não é É que isso não que tá tem dizendo. lealdade. O Tite teve um problema. Pelo que eu sei, ele só não assumiu porque ele teve um problema de saúde. Mas o Tite é muito querido. Em 2012 ganhou tudo. Em 2013 queriam bater nele. Em 2013, não é que 5 anos depois, em 2013, queriam bater nele no Campeonato Brasileiro. O empata-Tite, lembra do empata-Tite? Então, futebol é ganhar. Infelizmente, só tem crédito quem ganha. Ah, então você acha que não tem absolutamente nada a ver com o fato Imagina. de gestões Eu passadas? sei que ele ia assumir, ele só não assumiu que teve um problema de saúde. E você achou que a contratação do Dorival foi uma boa contratação? Uma boa, o treinador que saiu da seleção brasileira é sempre uma boa contratação. Eu acho que o Dorival tem toda a capacidade para melhorar o Corinthians. Mas seleção brasileira também, se a gente for ver, é uma coisa meio, hoje em dia, questionável, né? A seleção brasileira sempre vai ser questionada. E quando ganha do Paraguai de 1-0, todo mundo faz festa. O dia que nós entendermos, o brasileiro, que nós não somos mais os melhores do mundo, e nós fazer um time competitivo, que aí alguns craques podem aparecer, nós vamos continuar sendo oitavo colocado até os oitavas, quartas de finais na Copa do Mundo. Mas a gente tem material humano para voltar a ser. Por isso tem que fazer um time competitivo e não depender de 2, 3 com um jogador. Então, quem, por exemplo, falta, na sua opinião, na seleção Não, brasileira? falta o coletivo. Tem que fazer um time competitivo no coletivo. E o time não é em função de 1 ou 2 ou 3 jogadores. Se não fizer, primeiro conscientizar que não somos os melhores do mundo. E nós fazer uma seleção competitiva, talvez algum jogador apareça muito mais que o outro pela técnica. Mas sem coletivo não chega a mais lugar nenhum. O Ancelotti vai conseguir fazer isso? Não sei se vai conseguir. Eu sou contra treinador estrangeiro na seleção. Eu acho que nós temos treinadores capacitados aqui no Brasil para comandar a seleção. Quem, por exemplo? Renato Gaúcho, Mano, o próprio Tite, se quisesse voltar. Tem vários treinadores, o próprio Dorival. Agora, não é porque não deu certo um treinador brasileiro que tem que ser tá tudo errado aqui. Todos os treinadores no mundo já ganharam e já perderam. O Guardiola não ganhou nenhum título esse ano. O Ancelotti no Real Madrid não ganhou nenhum título esse ano. E os dois times que mais gastam o que quer. Então, o Ancelotti é ruim? O Guardiola é ruim? Não. É que no Brasil nós massacramos os treinadores brasileiros. E a CBF, você acha que tem qual participação em relação ao futebol brasileiro estar da maneira que está agora? Lógico, quem comanda tem culpa. Eu comandei o Corinthians muitas vezes, muitas coisas que deu errado eu tinha culpa. E as que deram certo não era eu, era o treinador, eram os jogadores. E o presidente da CBF é igual ao presidente de um clube. Ele vai ter que assumir as responsabilidades. Se for bem, vai ser do treinador e do time. Se for ruim, é porrada nele. Você chegou a acreditar que em algum momento o Ronaldo poderia ser o chefão da CBF aí? Porque, enfim, ele bem que quis, né? Mas bem que barraram. Infelizmente, fui um do único que fala para ele que ele não ia nem conseguir ser candidato. Pelo jeito que é feito a eleição na Federação Paulista, nas federações e na confederação, só entra quem as federações quiser. E ele acreditou em você? Não, ele tentou, mas não tentou muito também. Mas seria um nome muito interessante para a CBF. Você acha que da maneira que está, com o Samir agora e 8 vice-presidentes montados ali na estrutura, o próprio Ronaldo falou que com essa configuração não existe uma luz no fim do túnel. Você compactua com essa opinião? Quem faz o presidente da CBF é as federações. Tem 8, daqui a pouco vão pôr 26. Presidente de federação, ser vice-presidente. É o sistema, ou muda o sistema, ou não vai. Você precisa de 8, que agora o estatuto é antigo, parece, você precisa de 8 federações te apoiando. Quem vai assinar para você? Sabe que não vai ganhar, você não consegue nem ser candidato. Agora, você acha que esse tipo de configuração tem a ver com, por exemplo, influência que empresário exerce para jogador? Não existe? Isso não existe. Você não viu nada assim na sua Nunca. época de CBF? Não existe. É lenda que o povo conta? É coisa de... É que nem que, olha, o jogo foi vendido. Olha, perderam de propósito. Isso não existe. Ah, mas essa visão está sendo um pouco inocente de futebol. Não sou inocente, não. Pelo contrário, eu vi muitas coisas no futebol. Mas convocação da seleção brasileira, eu nunca soube. E eu conheço tanto a CBF como muitos empresários. Não tem cabelo para ele chegar para o presidente da CBF e falar, olha, manda convocar o Joãozinho. Quem convoca é o treinador. Nem o presidente da CBF tem influência na convocação.
Eu era diretor de CBF um ano, eu não tinha influência na convocação, quem convocava era o treinador. E até hoje é assim. Essas coisas são essas coisas que inventam aí que vira verdade. Você teve alguma grande participação em alguma coisa que você se recorda em prol da CBF que você fala, nossa, enquanto eu estive lá foi legal eu ter feito isso? Eu era diretor de futebol. Não tem o que fazer. Só tomar conta da seleção de base e da seleção principal. As coisas ruins, as coisas boas, o treinador que leva. E eu fui 10 meses, acho que eu fui diretor de futebol, e depois pedi demissão. O único dirigente da história do futebol brasileiro a pedir demissão. Por que você pediu demissão mesmo? Porque eu não concordei com o Marco Polo e com o Marinho na época de mandar o Mano embora, porque eles já tinham contratado o treinador antes. Não é porque o Mano foi embora. Eles têm o direito de mandar o Mano embora, mas não contratar um treinador sem eu saber. Não te pediram uma opinião. Imagina, já tinham contratado 3 meses antes. E por isso eu pedi para ir embora. O que você acha do Neymar ter ficado fora da primeira convocação do Ancelotti? O Neymar tem que se preparar para a Copa do Mundo. Ele tem que voltar bem. Se nós tivermos um pouquinho de chance, é com o Neymar junto. Um time competitivo e com um craque no meio. Então ele tem que se preparar muito. Ele tem um ano aí para se preparar para a Copa do ano que vem. Você é um cara que é super pró-Neymar, né? Você tentou levar ele pro Corinthians, né? Hoje, da forma como ele está no Santos, a forma tanto de participação, né, que traz muita renda para o clube em relação à imagem, marketing, tanto com as condições que ele está em campo, você acreditaria que ele funcionaria no Corinthians? Você gostaria de vê-lo no Corinthians? Como ele está na situação atual? Na situação que ele está hoje, sim, ele está treinando, vai jogar sim, machucado não. E infelizmente nos últimos anos ele se machucou muito. E por isso que ele não produziu o que estava produzindo. Por isso ele tem que se concentrar esse ano, se preparar não só para o Santos, mas como para a seleção brasileira. O Neymar é um craque, não se discute. Agora, que faz 2 anos que ele não está jogando bem, isso é verdade, até pelas contusões que ele teve. Você gastaria com o Neymar ou com o Memphis no Corinthians? Com certeza o Neymar seria mais barato que o Memphis. Essa contratação foi exorbitante. É um bom jogador, mas eu acho que quem fez esse contrato com ele tinha que ir preso no Corinthians. Porque foi um absurdo. Fazer o que estão pagando para ele é um absurdo. No futebol brasileiro é um absurdo. Você acha que isso desanima até o elenco? Não, isso aí é outra coisa que se comentam, mas que não tem. O jogador quer o dele. O jogador faz o contrato com ele e fica satisfeito. E se ele não está satisfeito, ele vai e pede aumento. Mas eu acho que não influencia nada, não. Mas, para a realidade do futebol brasileiro, para a realidade do Corinthians, fazer esse tipo de contratação nesses valores é um absurdo. Aí o Corinthians vai e deve quase 5 milhões pro rapaz, pro Memphis. Pagou já. Então, deve, e aí o cara falta, certo? Ele faltou. Mas não é Chamaram para reunião. Mas Chamam para reunião. Ele volta a treinar. Se fosse na sua época, como que ia ser? Deixa eu te falar. Ele não faltou por causa de falta de pagamento, porque já tinham pago. Ele faltou porque ele faltou. Hoje, não? É o que me disseram foi hoje. Mas ele não faltou por causa de falta de pagamento, já tinham pago. E acho que hoje o presidente teve reunião com ele lá, os diretores, e deve ter acertado tudo. Na minha época aconteceu coisas piores também. O Jorge Henrique faltou, o outro não veio, o Sheik chegava atrasado todo o jogo. Isso acontece, meu. Você tem que ter o comando lá para se levar. Agora, um jogador de futebol é um ser humano. Ele tem problema com a mulher, com os filhos, com a família, com os amigos. E às vezes dá problema. Você multava ou deixava passar? Não, eu nunca multei nenhum. Não, o Jorge Henrique nós tivemos que mandar embora, infelizmente, né? Porque foi muito sério. Mas os outros não. Ia para a caixinha deles lá, eles dividiam depois. Mas você não faria nesses moldes a contratação do Memphis, então? Com os valores que fizeram, eu estou falando, quem fez tem que ir preso. Mas você não acha que a gente pode comparar o case do Ronaldo quando... Imagina. Eu sei que não são valores, não valores. Vamos colocar cada um na sua época, presida. O que se fez em relação para trazer o Ronaldo... Eu sei que você teve uma conversa com ele, não teve? Em relação a isso. Olha só como foi, como trouxeram o Memphis, olha só como te trouxeram, como é que foi? Eu tive conversa, ele fica me cobrando, né? Ele falou, eu fiquei no hotel 6 meses, eu paguei do meu bolso. E eu vim, o avião pago por mim. Ele falou, pô, você era meu amigo, hein? Eu falei, globalização, a mudança do mundo. E hoje fizeram essa loucura que fizeram com o Memphis. Mas não tem comparação. O Ronaldo é acima do O Ronaldo trouxe muito dinheiro pro clube. Quem você gostaria de ver no Corinthians hoje em dia? Agora eu digo como torcedor corintiano, vai. Quem que tá? De quê? Do atual? É, Neymar. sempre, né? Porque o Neymar, eu acho que no Corinthians ele tem a cara do Corinthians. Mas agora, com ele declarando todo esse amor que sempre declarou pro Santos, ele E já assinou o contrato, então não dá para não trazer. dá. Teve alguma contratação na sua época que vocês tentaram fazer que não circulou na mídia, que hoje você pode contar? O Tevez quando estava no Manchester City. Tentamos trazer ele de volta na época e vazou no final, mas não, infelizmente não deu para trazer.
E nos mais recentes? Então, não contratamos quase ninguém. Contratamos um jogador que podia contratar na época. Mas Barato e sem pagar quase nada. Mas tinham sonhos, vai. Não Sonho. tinham dinheiro, mas tinham, não tinham dinheiro, mas tinham sonhos. Bate que eu contratei vários jogadores que falam que é perna de pau, que é tudo. Então, infelizmente, esse país, o que é ruim, o que dá ruim, o que não dá certo, é o que mais valorizam. Quando eu trouxe o Ralf, eu também fui criticado. Quem é Ralf? Paulinho. Tem esquema no Bragantino, outro jogador do Bragantino. O Cássio, quando veio, goleiro do Presidente. E se acerta e você erra. Quem contrata jogador é o treinador que manda. Eu contratei 2 jogadores sem ninguém saber. O Marlon, o zagueiro, e o Ronaldo ficaram sabendo que eu já estava praticamente adiantado. Por que eles não sabiam? Porque não sabiam, porque eu não quis falar para eles, nem eu acreditava. Chegou de surpresa, surpresa! Nem eu, não. Quando começou a andar as conversas, lógico que eu comuniquei. Mas nem eu acreditava no começo, então eu ia falar para quê? Para passar vergonha. Quanto mais ficasse secreto, melhor. Agora, de bastidores que você pode revelar do Corinthians quando você estava na gestão, conta aí uma história pra gente que seja inédita. Uma vez quebraram o quarto inteiro no Bourbon, em Não, Curitiba. essa é antiga. Ah, no Bourbon, calma aí. No Bourbon Bourbon, em em Curitiba. Curitiba. Quebraram tudo, o quarto tive que pagar tudo. Quebraram por quê? Os jogadores ficaram loucos lá e quebraram tudo. Com resultado ou ficaram um louco de festa? De festa. Quebraram Certo. tudo. E quando rolava a concentração, você deixava o pessoal festejar só depois do jogo, né? Eu não Ué. sou babá de jogador. Ué, mas você pode proibir. Eu não posso proibir nada. Fecha o andar que nós não vamos fazer nada e fica a segurança na porta. Existia Quem isso. faz isso é o diretor de futebol e o treinador. Mas eles estão abaixo de você. Bom, mas eu não mando nisso aí, não. Eu nunca repreendi ninguém no jogador, não. Eles fazem o que eles querem. Eu quero que ele jogue bem e corra e treine. O resto que ele faz fora disso aí não é problema meu, não. Se teve festa antes, não tem problema. Jogando lá, arrebentando, fazendo gol, tá tudo Ficava certo. bravo que não me chamavam, às vezes, né? E faziam sem eu saber. E não me chamaram. Você Mas nunca pegou um jogador pra dar dura? Eu sei que você sempre foi paizão. Até na categoria de base, você foi paizão dos caras, assim, mas paizão não... Paizão? Não, modo de falar, eu dei dura quando mente ou quando faz alguma coisa muito errada, que está prejudicando não ele, o clube. Aí eu tenho que me mostrar. Eu dei muita dura em muito jogador. O Jô, eu fiz ele devolver um carro com 17 a 18 anos. Quando o Jô subiu, a primeira coisa que ele fez foi comprar um carro. Eu fiz ele devolver o carro. Falei, pô, você não tem em casa própria, vai comprar carro? Ah, normal. O Jô tá vivo aí. Então é difícil, pô. O que eu fiz pelo Coelho, pelo Andrezinho, pelo Gil, todo mundo sempre ajudei. Eu estou no Corinthians há muitos anos e sempre ajudei os jogadores, principalmente os jogadores de base, que são jogadores que têm um sonho e nem todos chegam. E esses caras que você ajudou, hoje eles te dão a mão ainda? Ou você teve algumas decepções no futebol? Porque futebol é meio cruel, vai. A decepção que eu tive no futebol foi com o Edu Gaspar, porque ele estava contratado pela CBF, eu perguntei para ele mentiu. Mentiu dele, mentiu do Tite, que não tinha nada disso e estavam todos contratados. Então você tem uma mágoa do Tite também? Não, do Tite não. Eu nunca falei com o Tite sobre seleção. Eu falei com o Edu Gaspar. Liguei para ele, perguntei, ele falou, não, é mentira, tudo isso aí que está falando é mentira. E que 10 dias depois eles estavam na CBF. E ele não tinha razão para mentir para mim. Porque para nós, corintianos, um treinador, um dirigente para a seleção é um orgulho, não é problema. Mas ele mentiu, ele optou por isso e até hoje eu nunca mais falei com ele. É isso que eu ia perguntar. Não restabeleceram... E você foi um cara que super confiou no Edu na categoria de base, né? Pergunta para ele porque ele virou o que ele virou por causa de quem. Queriam mandar ele embora do Corinthians, eu que não deixei. Mas faz parte. As pessoas têm medo. O presidente da CBF pediu para ele segredo e guardou segredo até para mim. Você é um cara que é durão, você é um cara que é polêmico, você é um cara que às vezes é visto até como vilão, mas você tem um coração quentinho? Tipo assim, você é um cara acolhedor? Você vai perguntando para os ex-jogadores do Corinthians, que jogaram o Corinthians, os ex-moleques que estavam na base, que hoje estão lá em cima, e pergunta. Claudinho, Edu Gaspar, todos eles. Só perguntar quem era eu para eles. E falavam que eu tinha jogador, que eu era empresário, que tem esquema. Falam de tudo, meu. Então, isso faz parte. Mas eu não, eu sempre procurei ajudar não só a categoria de base do Corinthians, como o clube que tem os esportes amadores bastante. E desafetos nos times rivais, você tem? Tipo, com o presidente? Como que você vê os presidentes hoje que são meio instagramáveis, esses caras mais moderninhos? Você acha legal ou você ainda gosta mais da postura roots, assim, raiz e tal? Eu não tenho problema com ninguém. Achavam que
eu brigava com o Juvenal. O Juvenal é um dos maiores amigos e faz muita falta hoje pro futebol. Lá atrás, mas e hoje? Ah, hoje eu não tenho contato com poucos, não sei como é que tá aí. Mas fiquei triste ultimamente que o Márcio Braga deu uma entrevista e falou que Ronaldo é mentiroso, Ronaldo não sei o quê. Não é verdade. Quem ligou antes de contratar o Ronaldo pro Kleber Leite fui eu. Eu liguei, porque eu vou contratar. Vocês vão contratar o Ronaldo? Ele falou, o presidente não quer, não queremos o Ronaldo aqui. Eu fui e contratei ele. O Ronaldo nunca falou pro presidente aquilo que o Márcio Braga falou. Então ele faltou com a verdade. Só relembrando, o que que ele falou exatamente? Que o Ronaldo era um filho da puta, que mentiu, que ia jogar no Flamengo e não jogou, que não avisou nada. O Ronaldo ficou lá 4 meses e ninguém falou com ele. Por isso que ele não foi pro Flamengo. Ele queria jogar no Flamengo. Mas, como não quiseram ele lá, ele veio pro Corinthians. Você é muito amigo do Ronaldo, né? Hoje eu sou muito amigo dele. E o Ronaldo tem alguma pretensão em relação ao Corinthians? Porque ele vive falando. Ele não pode se eleger presidente porque ele tem que ter todas aquelas regras, tal, 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 tal. Mas ele tem alguma pretensão? Tá bom, a SAF você já falou que não existe. Tem alguma pretensão? Ele quer ajudar o Corinthians como todo mundo que é corintiano quer ajudar. Que tipo de ajuda? Pô, o Ronaldo Pagar dívida? Não, o Ronaldo é um nome muito forte, pode fazer patrocínio, trazer patrocínio. É que não usam ele no Corinthians. Ele tá aí, é só falar com ele, mas não usam ele. Não chamam ele para, olha, ajuda, você pode ajudar nisso, ajudar naquilo. E não ajudam, então ele fica na dele. Mas ele é corintiano, sofre como todo corintiano. Você criticou o Mundial recente de clubes, enfim, a participação dos times. Fala aí. Fala. Pô, eu fui presidente do Corinthians, sou corintiano, meu time não tá lá. Você quer que eu fale o quê? Que tá bom, tá bonito? Sem o Corinthians lá não tá bonito, pelo menos para mim e pros corintianos. Agora, quem tava lá tem que se festejar, acabou. O cara quer que eu fale o quê? Não, tô assistindo os jogos do brasileiro, tô vendo. Se eu vi, eu não conto para ninguém. Eu quero ver o Corinthians, não tava lá. Você assistiu? Assisti alguns jogos. Você torceu contra o Palmeiras? Eu torço pro Corinthians. Não, mas calma aí. Calma aí. Você, como um bom corintiano, sabe daquela piadinha: o Palmeiras não tem Mundial. Você torceu para que o Palmeiras não viesse com o Mundial, fala a verdade. Mas eu tinha certeza que não vinha. Os métodos que é. O Brasil fez uma grande campanha lá, eu acredito eu. Mas do modo que estão fazendo a Copa do Mundo de clube, para um sul-americano ganhar, vai ser os deuses do futebol vai ter que estar todos unidos para um time sul-americano ganhar. Nesse modelo que é hoje a Copa do Mundo. Te surpreendeu o Fluminense avançar da forma como foi? Eu acho que surpreendeu todos os times. E o Fluminense mais porque o Renato merece, Paulo Angione merece. Que são grandes amigos. O Renato era para estar na seleção brasileira. É um baita de um treinador, um baita de uma pessoa. Mas, como dizem aqui no Brasil, treinador brasileiro não presta. Está atrasado, está tudo. Quantos portugueses tem aqui? Quantos estrangeiros tem de treinador aqui no Brasil? Vários. 10, 12? Só um ganha. Só um. Os outros são incompetentes? Mas quando o brasileiro não ganha, é incompetente. Justa a final entre Chelsea e PSG? Pelo que foi, caiu o chaveamento, sim, mas eu acho que a final seria Real Madrid e PSG, né? Mas o Chelsea foi merecido e o PSG está no momento iluminado. Mas vamos ver se tá bom de palpite. Quem ganha? PSG 3-1. Gol de cabeça da cria da casa, do Marquinhos? Isso, pergunta pro Marquinhos quem ajudou ele. O Marquinhos foi mandado embora do Corinthians quando era garoto na base. Eu que fui buscar ele. A verdade, o Mané que me falou, um amigo nosso lá, o Manuel, que me falou que, olha, mandaram o Marquinhos embora, não pode ir embora, é bom jogador. Eu que fui buscar ele. E contratei, fiz contrato com ele. Então, eu pergunto pro pai do Marquinhos, quem fui eu na base para ele? Então, é isso. O Marquinhos é uma grande pessoa, um grande jogador. E espero que ele não só levante título esse ano, como ano que vem também pela seleção. Falta uma pessoa como você na CBF? À frente da CBF? Seria pretensão minha, né? Eu acho que eu tenho muito a ajudar a CBF, como tem o Ronaldo, como tem várias pessoas que podem ajudar bastante. Mas é aquele mundo fechado, é difícil. E tem que esperar o presidente ter vontade para isso. Para a gente terminar a pergunta final, o que você imagina que vai acontecer aí após... Você já falou, né? O que na cronologia está para acontecer, está programado para acontecer, mas o que você imagina mesmo? O que vai acontecer com o Corinthians? Você acha que vai melhorar? Você acha que tem chances de melhora? Você acha que o torcedor pode acreditar? Você acha que o torcedor vai ter que se rebelar? Enfim, qual que é a tua opinião? Você está dentro do clube sempre lá como conselheiro. Eu acho que vai melhorar. O Corinthians é muito grande, é muito forte. Na crise que está, arrecadou 1,2 bilhão. Então, o Corinthians vai ter momentos ruins de 2008.
2009 a 2017, 2018, o Corinthians ganhou tudo. Ganhou tudo. Ganhou Libertadores Mundial, Recopa Brasileiro, ganhou tudo. O futebol é cítrico, como teve a época do São Paulo, agora é a época do Flamengo e Palmeiras, e daqui uns 6 meses, um ano muda. O Palmeiras e o Flamengo tiveram vantagem de vender mais de 1,5 bi de jogadores nos últimos 3 anos, isso ajuda bastante. Então é isso. E agora falando uma coisa pessoal minha, que estourou aí na mídia, vasculharam todas as minhas contas, todas as minhas administrações, vasculharam tudo. Até fatura de cartão de É crédito. isso aí. E hoje foi confirmado. Hoje foi confirmado que era verdadeiro aquele cartão. Eu usei pessoal R$ 9.000. Que eu estava no final de ano, eu tenho conta no Santander, os cartões são iguais, e por um engano, tinha talvez bebido um pouquinho a mais, eu usei o cartão errado. Falha do financeiro na época não ter cobrado, e eu estou agora pagando, já estou repondo o dinheiro no Corinthians. Mas era R$ 9.000. Era só R$ 9.000 essa fatura? A fatura é de R$ 300.000, né? O gasto que não era para ter sido é só de Isso. R$ 9.000. O resto era futebol, um monte de coisa lá do futebol, porque é o mesmo cartão. Era o gasto do hotel, é isso? Foi isso? Não, eu paguei um jantar e um passeio lá em Pipa, no Rio Grande do Norte. R$ 9.000, presidente. R$ 9.000. Ex-presidente. R$ 9.000. E vou ter que repor o Corinthians agora. Não tem problema nenhum, não, mas você vê, vasculharam tudo, acharam isso. Vai pagar à vista? E eu só, à vista, eu só não falei nada antes, porque o clube estava procurando confirmar se era verdadeiro ou não. Mas você já sabia. Não sabia, eu não lembrava. Isso foi em 2020, 2019, sei lá. Não lembrava. Não tá, que a justiça seja feita então, né? Isso. É só isso. E só isso. O Santo Rosalá que procure mais coisa. Obrigada, Andrés, por ter nos recebido. Obrigada por ter sido mais uma vez aí sincero com as suas opiniões e sincero aqui para o Portal Léo Dias e para todos que gostam de você, torcida corintiana, todos que assistem aqui ao Portal Léo Dias. Bom, primeiro agradecer ao Léo Dias, a você, né? Parabéns por tudo aí. Eu sou sincero, eu não tenho meias palavras. Então, isso paga um preço caro. E nesse país, você ser sincero, às vezes paga um preço caro. Você se tornar uma pessoa pública é um preço caro. O cara comenta de você, fala de você e nem te conhece. Então, é difícil, mas temos que viver com isso. Mas o bom é que quem gosta fica, né? Ainda mais eu que fui investigado de cabo a rabo, acharam R$ 9.000. Tá barato, vai. Porra, Saiu baratinho. é triste.